Meu nome é Gisele. Durante anos, aprendi a existir como quem ocupa pouco espaço no mundo, sempre tentando ser discreta, sempre evitando qualquer tipo de conflito. Eu acordava antes mesmo do despertador tocar, ainda na escuridão da madrugada, e permanecia alguns segundos deitada, observando o teto do quarto enquanto organizava mentalmente tudo o que precisava fazer: preparar o café, separar o uniforme do meu filho, revisar rapidamente os compromissos do trabalho e, acima de tudo, reunir forças para mais um dia. A vida não tinha me dado muitas pausas para descanso. Ser mãe solo exigia uma resistência silenciosa que ninguém enxergava. Eu sustentava nossa casa, nosso alimento e nossos sonhos com duas certezas inabaláveis: trabalhar sem reclamar e proteger meu filho acima de qualquer coisa. O pai dele tinha saído de nossas vidas cedo demais, deixando apenas lembranças confusas e nenhuma responsabilidade assumida. Não houve despedida digna, apenas ausência. Eu dizia para mim mesma que não precisava de ninguém além de nós dois, mas nas noites mais silenciosas, quando a solidão ecoava pelos corredores da casa, eu sentia a falta de uma rede de apoio que nunca existiu de verdade. Minha rotina no escritório era uma extensão dessa postura contida. Eu era funcionária confiável, aquela que nunca faltava, nunca atrasava e sempre dava conta de resolver problemas alheios. O ambiente corporativo acabou se tornando um refúgio controlado. Ali tudo funcionava dentro de regras, tudo parecia previsível, diferente da bagunça emocional da minha própria família. Cada pequena promoção ou elogio vinha acompanhado de uma sensação agridoce, porque eu sabia que ninguém percebia o quanto aquilo tinha custado em noites mal dormidas, em culpa materna por chegar cansada demais para brincar com meu filho ou em lágrimas silenciosas presas na garganta enquanto eu organizava planilhas. Ainda assim, eu persistia. Precisava persistir. Para ele. Meus pais sempre estiveram por perto fisicamente, morando a poucas quadras da minha casa, mas emocionalmente viviam a quilômetros de distância. Nunca foram de abraços longos nem de palavras doces. Desde criança, aprendi que amor ali era traduzido em exigência. Eu precisava ser correta, madura, responsável desde cedo. Nada podia dar errado sob minha vigilância. Já com meu irmão, tudo era diferente. Ele sempre teve desculpas prontas, sempre recebeu compreensão infinita. Quando errava na escola, ouvia justificativas como "é coisa de menino". Quando brigava, meus pais diziam que era só temperamento difícil. Eu, por outro lado, era convidada a entender, a ceder, a ser paciente. Cresci encaixando minhas emoções numa gaveta invisível, aprendendo que questionar o equilíbrio familiar era quase um pecado. Assim, engoli sentimentos durante anos, criando uma filha exemplar do ponto de vista externo, mas uma mulher cansada e cheia de cicatrizes por dentro. Com o passar do tempo, aquela dinâmica não mudou. Apenas se tornou mais sutil. Meu irmão cresceu sem grandes ambições, alternando empregos curtos e desculpas intermináveis. Os pais, sempre protetores, mantinham para ele uma eterna chance de recomeço. Eu me tornei a filha bem resolvida, aquela de quem todos pareciam esperar força eterna. Sempre ouvia frases veladas como "você é a que dá certo" ou "sabíamos que você ia conseguir sozinha". O que ninguém dizia era que essa força tinha um preço altíssimo. Eu não tinha permissão para falhar, para pedir ajuda, para admitir cansaço. Eu precisava ser exemplo, mesmo quando minha alma implorava por um pouco de descanso. Meu filho crescia circulando nesse cenário repleto de silêncios mascarados de normalidade. Eu tentava poupá-lo dos conflitos invisíveis. Evitava visitas longas à casa dos meus pais, selecionava cuidadosamente os momentos em que deixava que ele estivesse por perto do meu irmão, embora eu mesma não soubesse exatamente explicar o porquê desse cuidado excessivo. Existia algo em mim que permanecia sempre em alerta, como se uma sombra pairasse no ar, difícil de definir, impossível de ignorar por completo. Eu dizia a mim mesma que talvez fosse exagero de mãe, medo sem fundamento, mas aquela pontada no peito nunca desaparecia totalmente. Toda vez que meu filho ficava mais quieto depois de um almoço em família ou mudava de assunto ao mencionar o tio, meu coração acelerava sem razão concreta. À noite, quando finalmente fechávamos a porta de casa e o mundo parecia se resumir apenas a nós dois, eu me permitia respirar.
Deitava ao lado dele e ouvia suas histórias da escola, seus planos improváveis de ser astronauta, bombeiro ou inventor de coisas malucas. Nessas horas, eu esquecia do peso que carregava durante o dia inteiro. Observava o sobe e desce tranquilo de seu peito enquanto adormecia e fazia promessas silenciosas, promessas que nunca coloquei em palavras para não correr o risco de quebrá-las. Eu garantia a mim mesma que jamais louvaria que ele sentisse o tipo de abandono emocional que marcou minha infância. Prometia protegê-lo do mundo, das injustiças, da frieza. E, acima de tudo, da família, se fosse preciso. Naquele tempo, eu ainda acreditava que estava no controle. Achava que minha vigilância discreta seria suficiente para manter tudo sob proteção. Eu não imaginava que o silêncio que eu tanto cultivava estava, na verdade, encobrindo algo muito maior, algo capaz de transformar minha vida em um instante. Enquanto eu seguia minha rotina entre trabalho, casa e pequenas visitas familiares, uma tensão invisível crescia lentamente ao redor de nós, esperando apenas o momento certo para se romper de uma vez, como um vidro estilhaçando em 1000 pedaços. Com o tempo, comecei a perceber coisas que antes eu empurrava para longe da mente como se fossem apenas fruto da minha imaginação. Pequenas mudanças no comportamento do meu filho começaram a chamar minha atenção de um jeito que nenhuma mãe consegue ignorar. Ele passou a dormir mal, acordando no meio da noite com os olhos arregalados, pedindo para ficar com a luz acesa. Durante o dia, estava mais quieto, menos expansivo, respondendo com monossílabos quando eu perguntava sobre a escola. Era como se aquele brilho natural da infância estivesse ficando opaco. No início, tentei me convencer de que eram apenas fases, crescimento, mudanças normais da idade, mas meu coração insistia em bater diferente sempre que eu observava aquele silêncio nele. A intuição materna não vinha em forma de respostas claras, mas de alertas constantes que eu tentava sufocar por medo de mexer em feridas antigas da família. As visitas aos meus pais tornaram-se momentos desconfortáveis. Não era raro encontrar meu irmão espalhado no sofá, com um olhar impaciente e o tom de voz sempre mais alto do que o necessário. Ele assumia uma postura de autoridade estranha quando se dirigia ao meu filho, corrigindo qualquer gesto mínimo demais, qualquer brincadeira considerada barulhenta. Em vez de rir, ele encarava. Em vez de orientar, ele intimidava. Eu observava tudo como quem assiste a uma tempestade se formando no horizonte sem ainda poder provar que aquele céu escuro realmente traria chuva. Cada vez que eu respirava fundo para intervir, meus pais surgiam com aquele mesmo argumento antigo, tentando me acalmar, dizendo entre dentes que eu estava exagerando, que ele só queria ensinar limites, que no fundo era carinho do jeito dele. Meu filho começou a se esconder atrás de mim nessas visitas. Não era um comportamento comum para uma criança naturalmente sociável como ele. Sempre que o tio se aproximava, a mão dele apertava a minha com mais força, num gesto quase automático. Eu sentia aquele toque como um pedido silencioso de proteção, e isso me dilacerava por dentro. Mas eu ainda estava presa ao meu velho papel, a filha que apazigua, que engole desconfortos para evitar explosões familiares. Eu sorria sem vontade, mudava de assunto, encurtava os encontros fingindo compromissos urgentes. Dentro de mim, porém, crescia uma sensação estranha, quase sufocante, de que eu estava falhando na minha maior missão, protegê-lo. Em casa, os sinais ficavam mais evidentes. Algumas noites ele demorava para adormecer, mesmo depois de longos banhos quentes e histórias repetidas à beira da cama. Quando finalmente pegava no sono, resmungava palavras desconexas, às vezes se encolhia como se quisesse desaparecer dentro das cobertas. Em certos dias, voltava da escola com dores de cabeça persistentes, sem febre, sem explicação clara. Eu observava enquanto preparava o jantar, reparando em como ele evitava contato visual quando eu mencionava os avós ou o tio. Sempre mudava o foco da conversa para desenhos, jogos ou qualquer outra coisa distante daquele assunto. Aquilo me doía profundamente, porque eu sentia que havia algo não dito, algo preso atrás dos lábios infantis que ele não conseguia ou não ousava colocar em palavras. Tentei conversar com meus pais em particular. Reuni coragem como quem se prepara para uma batalha silenciosa e mencionei que percebia um menino diferente, que a maneira de Caio lidar com ele me parecia dura demais. Não fui acolhida. Houve respostas frias e defensivas,
narradas como se fossem verdades absolutas. Você está criando seu filho muito mole. Uma dose de pulso firme não mata ninguém. Seu irmão só está tentando ajudar. Cada frase parecia empurrar meu desconforto para baixo do tapete, reforçando a velha dinâmica familiar em que minhas preocupações eram sempre vistas como exageros emocionais. Saí dessas conversas com a garganta apertada e aquela sensação já conhecida de estar lutando sozinha contra uma maré que nunca virava ao meu favor. Por dias seguidos, fiquei num estado constante de alerta. Passei a evitar deixar meu filho nas visitas sem minha presença direta. Se eu precisava resolver algo rápido fora de casa, levava ele comigo, mesmo que fosse cansativo. Preferia enfrentar filas longas e compromissos apertados a deixá-lo sob qualquer supervisão que não fosse a minha. Eu dizia para mim mesma que aquela precaução extra me deixava mais tranquila, mas, no fundo, eu sabia que meu comportamento era movido pelo medo, um medo que eu mesma não conseguia nomear completamente. À noite, deitada em silêncio depois que ele adormecia, minha mente se transformava num território de perguntas sem resposta. Eu me interrogava se estava sendo injusta com meu irmão, se minhas experiências de infância distorciam minha percepção, se meu instinto materno estava se confundindo com antigas mágoas familiares. Ainda assim, cada vez que eu fechava os olhos, voltava a imagem da mão pequena apertando a minha com força, implorando por proteção sem dizer uma única palavra. E, contra toda a lógica que eu tentava impor a mim mesma, eu sabia, no fundo mais profundo do peito, que aquele medo do meu filho não estava surgindo do nada. Com o passar das semanas, fui tomada por uma exaustão diferente de tudo o que já tinha vivido. Não era apenas o cansaço físico dos dias cheios, nem o desgaste comum de ser mãe solo e profissional dedicada ao mesmo tempo. Era um peso emocional constante, como se eu carregasse uma mochila invisível cheia de pedras que ninguém mais parecia enxergar. Eu sorria no trabalho, cumpria prazos, participava de reuniões, mas por dentro minha mente estava sempre presa numa única preocupação: meu filho. Cada olhar distante dele, cada silêncio prolongado, cada mudança mínima no comportamento soava como um alarme que tocava só para mim. Eu me sentia isolada nesses sentimentos, como se estivesse vivendo uma realidade paralela que ninguém da minha família estivesse disposto a reconhecer. Passei a observar meus pais com outros olhos. Aquele distanciamento emocional que sempre existira agora se revelava mais frio do que eu gostaria de admitir. Eles evitavam qualquer conversa mais profunda quando eu tocava no assunto de limites, respeito ou cuidados com a criança. Era como se existisse um pacto silencioso para proteger meu irmão de qualquer questionamento, um pacto no qual eu nunca fui convidada a entrar, mas que me afetava diretamente. Em alguns momentos, eu sentia que estava lutando contra um muro invisível. Eu falava, minhas palavras ecoavam, mas nada parecia atravessar aquela barreira de negação cuidadosamente construída ao longo de anos. Esse comportamento deles me fazia duvidar até de mim mesma. Eu começava a me perguntar se estava ficando sensível demais, se via problemas onde não havia, se minha história pessoal me tornava incapaz de enxergar as intenções boas de quem sempre recebeu mais compreensão do que eu. Essa autodesconfiança começou a corroer minhas defesas internas. Em certos dias, eu me pegava revendo mentalmente diferentes episódios, tentando encaixar narrativas que justificassem a postura de todos. Talvez meu irmão fosse apenas rude, pensei inúmeras vezes. Talvez meus pais estivessem apenas cansados demais para lidar com conflitos. Talvez eu estivesse exagerando. Esse jogo mental era exaustivo. Cada tentativa de racionalizar a situação vinha acompanhada de uma sensação crescente de impotência, como se eu estivesse lutando para encontrar lógica em algo que, no fundo, não tinha nenhuma. Eu queria acreditar que bastava conversar, que o entendimento viria, que bastava ser paciente, mas cada novo silêncio da família era mais uma confirmação de que eu estava sozinha nas minhas preocupações. Dentro de casa, comecei a agir com cautela extrema, quase como quem vive em estado de vigília constante. Observava cada expressão do meu filho com atenção redobrada. Eu moldava nossa rotina como forma de proteção, horários rígidos, menos visitas familiares, mais programas simples que ficavam só entre nós dois, passeios no parque, tardes de filmes, jantares improvisados onde eu tentava devolver um pouco de leveza à vida dele. Eu me esforçava para parecer sempre alegre, sempre disponível,
mas às vezes sentia que aquele entusiasmo era uma máscara frágil, sustentada apenas pela força da minha vontade de manter tudo sob controle. No fundo, eu tinha medo de perguntar diretamente sobre seus receios. Tinha medo de ouvir respostas que eu talvez não estivesse pronta para enfrentar. Minhas noites se tornaram longas demais. Quando o silêncio tomava a casa, eu me sentava na beira da cama e deixava pensamentos escuros passearem livres pela cabeça. Lembrava da minha própria infância, das vezes em que eu também quis falar algo e engoli as palavras, e sentia um arrepio percorrer meu corpo ao perceber o quanto a história parecia se repetir. Eu jurava para mim mesma que não permitiria aquilo. Ainda assim, permanecia presa àquela dúvida cruel: como confrontar uma estrutura familiar inteira sem provas concretas, apenas com intuições? Como enfrentar pessoas que sempre minimizaram meus sentimentos, sem ser taxada novamente como exagerada ou desequilibrada? Em alguns dias, reuni coragem e ensaiei diálogos que nunca concretizei. Eu me via falando com firmeza, defendendo meu filho, exigindo distância do meu irmão. Mas bastava imaginar as reações frias dos meus pais para que o medo tomasse conta e eu recuasse novamente. O velho papel de filha conciliadora ainda me aprisionava. Eu não conseguia romper completamente aquela dinâmica, embora cada fibra do meu corpo gritasse que algo precisava mudar. Essa paralisia me fazia sentir culpada, como se, ao hesitar, eu estivesse falhando com a pessoa que mais importava para mim. Foi nesse período que comecei a perceber um endurecimento dentro de mim. A mulher que aceitava tudo em silêncio começava lentamente a se transformar. Não era ainda coragem, talvez fosse só cansaço acumulado, mas eu já não conseguia ignorar tamanha injustiça emocional. Olhava para meu filho e entendia que, se eu não encontrasse forças para agir, o ciclo que me marcou também poderia alcançá-lo. Essa consciência foi se firmando como uma semente silenciosa no meu coração. Ainda frágil, mas viva. Eu não sabia quando, nem como, mas algo dentro de mim estava amadurecendo, a decisão de parar de permitir que minhas preocupações fossem soterradas pela negação dos outros. Meu nome é Gisele, mas no escritório quase ninguém sabia quem eu realmente era. Para eles, eu era apenas a funcionária sempre pontual, a que resolvia problemas com eficiência, a que nunca levantava a voz e raramente dizia não. O trabalho se tornou meu escudo silencioso contra tudo o que eu não conseguia enfrentar em casa. Quanto mais minha mente ficava inquieta com preocupações que eu não conseguia resolver, mais eu me refugiava nas tarefas, nas planilhas, nos prazos, em qualquer coisa que mantivesse meus pensamentos ocupados. Era ali, naquele ambiente impessoal, que eu sentia um tipo estranho de controle. As metas eram claras, os resultados podiam ser medidos, e ninguém diminuía meus esforços dizendo que eu exagerava. Eu sabia exatamente o que precisava fazer para ser reconhecida, entregar resultados, algo bem diferente das relações imprevisíveis da minha própria família. Passei a chegar cada vez mais cedo e sair cada vez mais tarde. Não porque ganhasse horas extras significativas, mas porque permanecer ali era mais confortável do que voltar para o peso emocional que me esperava do lado de fora. Eu dizia a mim mesma que estava fazendo aquilo pelo futuro do meu filho, garantindo estabilidade financeira, oportunidades melhores, um pouco mais de segurança. No fundo, entretanto, reconhecia que também fugia. Fugir da tensão invisível, das perguntas sem resposta, do receio constante de estar falhando como mãe por não conseguir proteger tudo ao mesmo tempo. No escritório eu me sentia competente e em casa, insegura. Minha equipe era pequena, mas aos poucos fui criando laços com colegas que me viam como exemplo de dedicação. Comentários vinham de vez em quando, sempre elogiosos: você é extremamente organizada, queria ter sua disciplina, não sei como dar conta de tudo. Eu sorria, agradecia e seguia trabalhando. Nenhum deles sabia que por trás daquela produtividade havia esforço para não desmoronar. Eu concentrava toda a minha energia naquele espaço justamente para não me permitir pensar demais. Era uma espécie de anestesia emocional: quanto mais ocupada estivesse, menos tempo sobrava para sentir. Os dias iam se acumulando nessa rotina quase automática até que começaram os preparativos para a festa de fim de ano da empresa. Todos comentavam animados: vestidos novos, música ao vivo, sorteios de prêmios, discursos da diretoria. Para a maioria,
aquilo era apenas um evento social leve, mas para mim ganhou um significado diferente, era a promessa de uma noite inteira em que eu poderia simplesmente ser Gisele sem preocupações explícitas, ainda que por algumas horas. Era estranho admitir, mas eu precisava daquela pausa como quem precisa respirar depois de tanto tempo embaixo d'água. Comprei um vestido simples, nada muito chamativo, mas elegante o suficiente para me sentir novamente mulher, não apenas mãe ou funcionária. Enquanto provava a roupa em frente ao espelho, senti uma pontada estranha. Fazia tempo que eu não me olhava com atenção. Enxerguei marcas sutis de cansaço ao redor dos olhos, mas também vi ali alguém que ainda carregava dignidade e força. Arrumei o cabelo, ensaiei um sorriso e prometi a mim mesma que aquela noite seria diferente, eu me permitiria relaxar. No dia da festa, deixei meu filho arrumado em casa com meus pais, como tantas outras vezes, tentando ignorar o desconforto silencioso que sempre surgia nessas situações. Dei um beijo demorado nele antes de sair e murmurei baixinho uma promessa que repetia feito um mantra: a mamãe já volta. Era sempre assim, a necessidade profissional misturada ao temor que eu tentava esconder até de mim mesma. Respirei fundo, fechei a porta e segui para a confraternização. A festa foi no salão de um hotel elegante. Luzes douradas se refletiam nas paredes, música suave ecoava pelo ambiente e as pessoas pareciam mais leves fora dos ternos e roupas do dia a dia. Colegas me cumprimentavam, brindes eram erguidos, risos surgiam com facilidade. Pela primeira vez em muito tempo, senti a tensão nos ombros diminuir. Dancei timidamente, conversei sem pressa, permiti-me experimentar aquela sensação rara de pertencimento despreocupado. Por algumas horas, o peso da vida familiar se dissolveu em meio às luzes e aos sons. Aquela mulher cansada deu lugar a alguém quase esquecida, a Gisele que sabia rir sem culpa. Em meio à celebração, senti algo próximo da esperança. Talvez eu estivesse exagerando demais meus medos, pensei por um instante. Talvez tudo realmente estivesse indo bem. Afinal, ali eu estava, com trabalho estável, um filho saudável, uma noite leve e aparentemente tranquila. Sorri ao erguer meu copo durante um brinde coletivo, acreditando, ainda que por pouco tempo, que eu poderia enfim baixar a guarda. Eu não fazia ideia de que aquele respiro seria exatamente o que precederia o momento mais devastador da minha vida. O caminho de volta para casa naquela noite parecia mais longo do que de costume. Enquanto eu dirigia, a música baixa preenchia o carro e minha mente ainda estava levemente embalada pelos risos e pelo clima leve da festa, mas algum incômodo inexplicável começou a se instalar no meu peito. Era como uma pressão lenta, um aperto que eu tentava racionalizar sem sucesso. Olhei o relógio algumas vezes, inquieta demais para ignorar o passar do tempo. A imagem do meu filho surgiu repetidamente na minha mente, o abraço apressado antes de eu sair, o sorriso pequeno tentando disfarçar a vontade de me pedir para ficar em casa. Tentei afastar aqueles pensamentos, dizendo a mim mesma que tudo estava bem, que eu precisava parar de transformar sentimentos em presságios. Ao estacionar em frente à minha casa, a rua estava estranhamente silenciosa. Não havia música vinda da sala, nenhuma luz forte nas janelas, apenas o brilho fraco do poste iluminando o portão. Ao descer do carro, senti um arrepio atravessar a espinha, mas segui caminhando, segurando a bolsa como se buscasse firmeza. Quando me aproximei da porta, meus olhos demoraram alguns segundos para compreender a cena diante de mim. Meu filho estava estendido no chão, semi-caído contra a parede, imóvel. O coração pareceu parar dentro do peito antes de disparar de vez. Gritei o nome dele enquanto corria. Cai de joelhos ao seu lado, tocando-lhe o rosto frio demais para o meu gosto, chamando repetidas vezes até a voz falhar. Ele não respondia. Não abria os olhos. O desespero tomou conta do meu corpo como uma avalanche. Meus dedos tremiam tanto que levaram segundos intermináveis até conseguir segurá-lo direito, tentando acordá-lo, tentando sentir qualquer sinal de reação. Foi então que ergui os olhos e vi meu irmão alguns passos atrás, encostado displicentemente na parede, braços cruzados, expressão vazia. A voz dele soou indiferente quando disse: "Só o disciplinei." Aquela frase cortou o ar como um golpe. Não era apenas o que ele disse, mas a frieza com que pronunciou aquelas palavras, como se estivesse comentando algo banal.
Algo dentro de mim se quebrou naquele exato instante. Meus pais surgiram logo depois, saindo da casa como se nada estivesse acontecendo de fato. Nenhuma correria, nenhum desespero, nenhum sinal de preocupação verdadeira nos rostos. Olharam para mim, depois para o menino caído no chão, e repetiram com a mesma frieza: ele mereceu. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Por alguns segundos, senti como se estivesse sozinha em um mundo que tinha enlouquecido de vez. A família que sempre me ensinou a suportar tudo agora justificava algo que eu sequer conseguia compreender totalmente. Sem pensar mais em nada, puxei o celular do bolso com mãos trêmulas e liguei para a emergência. Minha voz saía cortada entre soluços quando expliquei a situação, tentando passar as informações com rapidez enquanto segurava o meu filho contra o peito. Cada minuto de espera parecia uma eternidade. Eu o abraçava, sentindo meu corpo inteiro tremer, sussurrando perto do ouvido dele, implorando para que acordasse, prometendo que ficaria tudo bem mesmo sem saber se aquela promessa poderia ser cumprida. Ao redor, meus pais permaneciam imóveis, e meu irmão nem sequer se aproximava. Aquela imagem se gravou para sempre em mim, eu sozinha, ajoelhada no chão, sustentando o corpo frágil do meu filho enquanto a própria família assistia em silêncio. Quando ouvi a sirene se aproximando ao longe, senti um misto de alívio e pavor. Alívio por saber que alguém viria ajudar. Pavor por não saber o que exatamente havia sido feito com o meu menino. O socorrista e o médico chegaram rápido, trazendo uma movimentação urgente que contrastava com a inércia cruel de quem estava dentro da minha casa. Eles começaram imediatamente os procedimentos, examinando meu filho e perguntando o que havia acontecido. Eu não consegui responder com clareza. Só repetia em meio ao choro que ele estava bem antes de eu sair daquela casa. Observei enquanto colocavam o menino na maca, conectando aparelhos, verificando sinais vitais. Aquela cena era como um pesadelo em câmera lenta. Meu mundo inteiro estava concentrado naquela pequena figura imóvel, cercada de pessoas desconhecidas tentando salvá-la. Ao levantar os olhos mais uma vez, vi o médico se afastar levemente da maca e olhar fixamente para meu irmão. O rosto dele mudou na mesma hora, primeiro confusão, depois reconhecimento, por fim um espanto contido. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo quando ele se aproximou de mim, falando em voz baixa, quase num murmúrio gelado: "Senhora, esse é mesmo seu irmão?" Porque na verdade, eu não consegui ouvir o restante naquele momento. O sangue parecia ter sumido do meu corpo inteiro. Eu só sabia que aquela frase incompleta trazia consigo algo muito maior do que qualquer explicação comum. Algo que estava prestes a arrancar de vez o véu que cobria toda a minha história familiar. O silêncio que se seguiu às palavras interrompidas do médico foi mais sufocante do que qualquer grito. Eu permanecia ao lado da maca, sentindo minhas pernas fracas demais para sustentar meu próprio corpo, enquanto o mundo parecia girar devagar demais ao meu redor. O médico respirou fundo antes de continuar, mantendo o olhar fixo no rosto do meu irmão, que até então permanecia encostado na parede com aquela mesma expressão vazia. Então ele terminou, em voz baixa, com uma firmeza que me atravessou como lâmina: "Porque ele é procurado pela polícia. Esse homem está foragido." Aquelas palavras não fizeram sentido de imediato. Eu as ouvi, mas minha mente se recusou a compreendê-las. Foragido? Procurado? Meu irmão? Era como ouvir uma história que não tinha nada a ver com a minha realidade. Antes que eu pudesse reagir, o médico pediu que um dos socorristas se afastasse discretamente e acionasse as autoridades. Vi aquele profissional se virar alguns passos, falar ao rádio, enquanto eu permanecia imóvel, segurando a grade da maca como se aquilo fosse a única coisa capaz de me manter de pé. Meu coração disparava no peito, não de surpresa apenas, mas de uma súbita clareza que começou a preencher lacunas antigas. Pequenos comportamentos do meu irmão, explicações vagas sobre trabalhos que nunca permaneciam, mudanças repentinas de endereço no passado, o hábito estranho de evitar documentos ou registros, tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça perturbador. Como não percebi isso antes? Como meus pais não perceberam? Quando voltei o olhar para eles, vi em seus rostos algo que nunca havia notado com tanta nitidez: medo.
Não era preocupação com o neto sendo levado para dentro da ambulância, nem comigo que mal conseguia respirar, era medo do que estava vindo à tona. Aquele pavor silencioso denunciava mais do que surpresa. Denunciava cumplicidade. Eu senti minhas pernas finalmente cederem e precisei me apoiar na lateral da ambulância para não cair. Em poucos minutos, vi as viaturas chegando com as luzes cortando a rua escura. Os policiais desceram com rapidez e firmeza. Um deles chamou meu irmão pelo nome completo. Ele, pela primeira vez naquela noite, pareceu perder o controle da própria postura. O ar de indiferença deu lugar a um nervosismo visível. Tentou negar identidade, respondeu com evasivas, mas tudo soava frágil demais agora. Os agentes pediram documentos. Ele não tinha. Usavam um banco de dados no celular enquanto comparavam informações. Eu observava tudo sem conseguir piscar, como se meus olhos fossem obrigados a assistir à destruição de uma imagem que, embora distorcida, ainda carregava o título de irmão. Quando o algemaram, meus pais finalmente se moveram. Minha mãe começou a chorar baixo, meu pai tentava falar algo aos policiais com a voz trêmula, dizendo que tudo aquilo era um engano, que devia haver erro. Cada palavra dele soava vazia para mim. Engano nenhum explicava aqueles anos de comportamento estranho, nem a frieza com que trataram o que aconteceu com meu filho. Engano nenhum justificava terem protegido alguém capaz de machucar uma criança. Eu não disse nada. Olhei para eles com uma mistura de incredulidade e dor profunda. Era como descobrir que eu sempre estivera sozinha, sem perceber. Enquanto viam meu irmão ser colocado na viatura, as informações começaram a surgir. Ele era procurado por envolvimento em crimes violentos cometidos anos antes em outra cidade. Fugira usando nomes falsos, contando com a ajuda silenciosa de pessoas próximas para não ser localizado. Os meus pais sabiam. Não todos os detalhes, mas sabiam o suficiente para entender que o filho mais velho não era apenas um homem difícil, mas alguém perigoso. Eles escolheram acreditar que bastava protegê-lo e ficar em silêncio para que as coisas se resolvessem sozinhas. E, nessa escolha, colocaram meu filho em risco. Ouvir aquilo foi como levar um golpe direto no peito. Meu corpo inteiro reagiu com um misto de raiva e dor tão intensas que precisei virar o rosto para não desabar ali mesmo. Todas as vezes em que minhas preocupações foram chamadas de exagero, toda vez que meus limites foram ignorados, agora ganhavam uma camada ainda mais cruel. Eu não estava louca. Eu estava certa. Sempre estivera. A ambulância fechou as portas. Fui autorizada a acompanhar meu filho até o hospital. Enquanto entrava, ainda pude ver meus pais sendo interrogados por policiais na calçada, e meu irmão já distante atrás das grades do veículo oficial. Aquela família que eu sempre achei quebrada agora se revelava completamente distorcida. Durante o trajeto até o hospital, segurei a mão do meu filho, observando cada movimento do seu peito, cada sinal de que ele continuava ali comigo. Eu sentia vontade de chorar, gritar, perguntar por que tudo aquilo aconteceu, mas nenhuma dessas emoções conseguia se formar completamente. Tudo que existia em mim era uma determinação silenciosa. Daquele momento em diante, eu não permitiria mais que ninguém quebrasse o espaço sagrado que eu tinha construído com meu filho. Naquela noite, algo em mim morreu, a filha que tolerava silêncios, a irmã que acreditava na mudança eterna de quem nunca quis mudar, a mulher que se calava para manter a ilusão de uma família inteira. Ao mesmo tempo, algo nasceu, uma mãe que não aceitaria mais ameaças disfarçadas de hábitos familiares, nem cumplicidade travestida de amor. Os dias que se seguiram pareceram irreais, como se eu estivesse vivendo dentro de um sonho pesado do qual não conseguia despertar por completo. O quarto de hospital tornou-se o meu mundo por um tempo, iluminado por lâmpadas frias e marcado pelo som constante de aparelhos. Eu passava horas sentada ao lado da cama do meu filho, observando cada pequeno movimento, cada respiração que confirmava que ele estava ali, vivo. Somente quando vi seus olhos se abrirem lentamente, ainda confusos, mas conscientes, é que uma parte do peso começou a se dissipar do meu peito. Chorei silenciosamente, segurando sua mão como se o simples contato pudesse criar uma barreira definitiva contra qualquer ameaça. Os médicos explicaram que ele estava fora de perigo, que os ferimentos seriam curados com o tempo.
Aquela palavra, tempo, ganhou um novo significado para mim, não mais algo que eu esperava passar, mas algo que eu iria usar a meu favor para reconstruir tudo o que havia sido quebrado. As consequências começaram a se desenrolar rapidamente. Meu irmão foi formalmente acusado pelos crimes anteriores e também pelo que tinha feito com meu filho. Descobri que o histórico dele era mais extenso do que eu poderia imaginar: ocorrências por agressão, extorsão e até envolvimento com grupos violentos. A sentença veio meses depois, anos e anos de prisão. Ao ouvir a decisão do juiz, senti algo estranho, quase vazio. Não houve alegria nem sensação de vingança, apenas um encerramento definitivo de um vínculo que, para mim, havia terminado muito antes de ser oficialmente reconhecido pela justiça. Ele deixou de ser o irmão que eu tentava compreender para se tornar apenas um capítulo sombrio da minha história. Meus pais também enfrentaram consequências, ainda que de outra natureza. Foram investigados por omissão e por esconderem informações essenciais enquanto acolhiam um foragido dentro de casa. A imagem que sempre preservaram diante da vizinhança se desfez rapidamente. Além dos processos legais, carregaram algo que nenhuma sentença poderia apagar: a vergonha pública e a consciência tardia de suas escolhas. Eles tentaram me procurar algumas vezes: cartas, telefonemas, pedidos de visita, sempre acompanhados de discursos cheios de arrependimento. Eu lia tudo com uma mistura de tristeza e firmeza. Perdoar era algo que eu precisava fazer dentro de mim, mas permitir que voltassem a fazer parte da nossa vida já era outra história. Escolhi manter distância. Não por vingança, mas por respeito a quem eu me tornará. No meu trabalho, precisei me afastar por alguns meses para cuidar do meu filho e também de mim. Para minha surpresa, encontrei apoio genuíno nos colegas e superiores. Pela primeira vez me senti vista não apenas como funcionária eficiente, mas como mulher, mãe, pessoa. Quando voltei, o ambiente parecia diferente, talvez não tivesse mudado em nada, mas eu sim. Já não aceitava sobrecarga silenciosa nem me escondia atrás do perfeccionismo. Aprendi a dizer não e a pedir ajuda. Aquele espaço, que antes era só um refúgio temporário, passou a ser parte da minha reconstrução. Pouco tempo depois, tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida: mudei de cidade. Precisava de distância não apenas física, mas emocional. Precisava romper com todos os cenários que guardavam memórias de medo e silenciamento. Em nosso novo lar, mais simples, porém repleto de luz, criei novas rotinas com meu filho. Caminhadas ao fim da tarde, cafés da manhã demorados nos fins de semana, pequenos rituais que nos davam segurança e sentido. Com o tempo, vi meu menino recuperar o riso solto, a curiosidade espontânea e aquela energia que havia se apagado por um período. Cada gargalhada dele era para mim uma vitória pessoal. Quanto a mim, renasci de maneira silenciosa. Não me tornei alguém isenta de cicatrizes, elas estão todas aqui, mas aprendi a não permitir que me definam. O medo deu lugar à coragem, não aquela coragem heroica que nasce sem tremores, mas a coragem real, que caminha apesar do medo. Descobri que proteger meu filho significava também me proteger, romper padrões, quebrar ciclos antigos de submissão emocional. Eu não precisava mais ser a filha perfeita, a irmã compreensiva, a mulher que aceitava tudo. Eu podia, e devia, ser simplesmente mãe, livre e inteira. Hoje, quando observo meu filho brincando no quintal da nossa casa nova, sinto um tipo de paz que nunca conheci antes. Uma paz construída, não herdada. Olho para o céu muitas vezes e reflito sobre tudo que passamos. Não sinto mais raiva. Sinto clareza. A verdade que veio à tona destruiu uma família ilusória, mas construiu algo infinitamente mais valioso, um lar real, baseado em proteção, honestidade e amor sem medo. E, pela primeira vez desde que me lembro de existir, eu posso afirmar com convicção absoluta: eu e meu filho estamos, finalmente, livres. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!